Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso assunto de conversores CCCC não isolados, tratando do conversor que é abaixador e elevador, conversor conhecido como Buck Boost. Bom, nas aulas anteriores a gente estudou o conversor Buck, que era somente abaixador, então sempre a tensão de saída menor do que a tensão de entrada. Na última aula vimos o conversor Boost, conversor elevador, onde a tensão de saída é sempre maior do que a tensão de entrada. Na aula de hoje nós vamos ver o conversor Buck Boost, que ele consegue fazer a função de reduzir a tensão e elevar. Então eu posso ter na saída uma tensão maior ou menor do que a tensão de entrada, né? E isso permite a ele ser operado em diversas situações bastante interessantes. Na sequência do nosso curso nós vamos ver os conversores reversíveis. Então esses três conversores que nós vamos completar o terceiro hoje, né? Eles são conversores unidirecionais, ou seja, a energia sempre fluindo da entrada em direção à saída. Então eu não consigo, através de um motor, regenerar energia e devolver energia para a entrada, se a tua carga for um motor. Com os conversores reversíveis isso é possível. Tá? Para você poder fazer isso, você tem que inverter a tensão ou a corrente, ou ambos. A gente vai ver conversores que fazem essas tarefas. Os conversores Buck e Boost que nós vimos nas aulas anteriores, eles são conversores diretos, porque sempre vai ter uma etapa onde a entrada ela se conecta diretamente à saída. Por exemplo, no caso do conversor Buck, quando eu fecho essa chave, a fonte de entrada fica em paralelo com a saída. No caso do conversor Boost, quando a chave está aberta, a fonte de entrada fica em paralelo com a saída. Observem que o conversor Buck ele tem característica de fonte de tensão na entrada, fonte de corrente na saída. O Boost é o dual, fonte de corrente na entrada, fonte de tensão na saída. Por quê? Porque a gente sempre tem a entrada em paralelo com a saída em algum momento. E eu só posso ter fontes aqui em paralelo se elas forem de natureza distinta. Eu não posso conectar duas fontes de tensão em paralelo para aplicar aqui. Então, a gente precisa dessa distinção de fontes. O conversor Buck Boost, nós vamos ver que ele tem uma característica de ser fonte de tensão na entrada e fonte de tensão na saída. Então, ele não vai ter essa conexão direta entre entrada e saída, como existe nos conversores Buck e Boost. Tá? Então, é isso que nós temos aqui no primeiro parágrafo. Então, vamos mostrar o conversor. O conversor Buck Boost ele tem como características ser a entrada do conversor Buck e a saída do conversor Boost. Então, tensão, fonte de tensão na entrada, fonte de tensão na saída. A tensão média de saída ela vai poder ser tanto maior quanto menor que a tensão de entrada. Isso é função da razão cíclica. Nós vamos ver que com razão cíclica menor do que meio, ele se torna um conversor abaixador, característica Buck. Razão cíclica maior do que meio, ele se torna um conversor elevador, característica Boost. E ele, por ser duas fontes de tensão, ele não permite a conexão direta, entrada e saída. Eu nunca vou ter uma etapa onde entrada e saída estão conectadas em paralelo. Dessa forma, ele é um conversor conhecido como conversor CCCC indireto. Nós vamos ver que toda a energia é passada para um indutor, e esse indutor depois transfere a energia para a saída. Isso traz um ponto bastante importante aqui para a escolha dos conversores. Tá? O conversor Buck e o conversor Boost, por ter transferência de energia direta, entrada e saída, nem toda a energia passa pelo elemento indutivo. O conversor Buck tem indutor na saída, o conversor Boost tem indutor na entrada, mas como eu tenho transferência de energia direta, esses indutores processam apenas uma parte da energia total transferida entrada e saída. No caso do conversor Buck Boost, como o conversor ele não pode ter essa conexão direta entrada-saída, toda a energia passa pelo indutor. Então, naturalmente, o indutor do conversor Buck Boost ele é maior. Ele vai ter um maior peso, um maior volume, porque ele vai trabalhar com uma energia mais elevada do que nos conversores anteriores. Né? Portanto, utilizar um conversor Buck Boost para substituir um conversor Buck, ele vai ter um desempenho pior.
nós vamos ver que a tensão nas chaves ela é mais elevada e o volume do indutor, como a gente está explicando, é maior. Da mesma forma que se eu comparar diretamente o buck boost com o boost, eu vou ter a mesma relação. Mais tensão nas chaves, mais energia no indutor, indutor maior. Tá? Então, aonde que ele é interessante? Aonde é necessário fazer o papel tanto de abaixador quanto de elevador. Tá? Numa comparação direta com um abaixador equivalente, o buck boost é pior. Numa comparação direta com um elevador equivalente, o buck boost é pior. Ele é vantajoso quando eu realmente preciso abaixar e elevar a tensão. E aí eu utilizo esse tipo de conversor. Bom, então aqui a estrutura do conversor buck boost. Então ele tem fonte de tensão e chave em série na entrada, exatamente igual ao conversor buck, diodo e a tensão de saída, aqui representada por um capacitor em paralelo com a carga, exatamente igual ao conversor boost. E aqui no meio, na conexão intermediária, um indutor, que é quem faz o acúmulo de energia. Na versão simplificada, para a amostra do conversor buck boost, a gente tem então essa estrutura com a fonte de tensão na entrada, a fonte de tensão na saída e o indutor aqui no meio. É importante destacar que a fonte de tensão de saída ela tem polaridade invertida em relação à tensão de entrada. Tá? Isso pode ser uma vantagem bastante interessante. Por exemplo, circuitos que precisam de alimentação simétrica, amplificadores operacionais. Você geralmente procura alimentar com mais ou menos 5 volts, mais ou menos 10 volts, mais ou menos 15 volts. Se você só tem uma fonte de alimentação na entrada, você pode utilizar o conversor buck boost para gerar a tensão de saída. Se eu tomar esse ponto para gerar aqui na tensão de saída a tensão negativa. Tá? Se eu tomar esse ponto como referência, então, daqui da entrada para essa referência eu vou ter a tensão positiva Vin, e daqui para essa referência eu vou ter uma tensão negativa menos V0. Se eu fizer uma relação aqui adequada, né, de transformação, eu vou ter tensão V0 igual a Vin, só que com a polaridade invertida, então bastante útil para alimentar amplificadores operacionais ou qualquer outro circuito que necessite de alimentação simétrica. Tá? Além disso, muitos circuitos eu não vou utilizar a tensão de entrada, então eu posso tomar como referência esse ponto e ter aqui uma saída positiva. Tá? Ela vai estar invertida em relação à tensão de entrada, mas se eu não tomar a entrada como referência, eu posso alimentar uma carga aqui com tensão positiva, sendo que o mais está na parte de baixo, o menos está na parte de cima, sem problema algum. Então vamos às etapas de operação. De forma bastante semelhante aos conversores buck boost vistos anteriormente, são duas etapas de operação para a condução contínua. A condução contínua é caracterizada pela corrente no indutor nunca chegar a zero. Então, numa primeira etapa, com a chave S fechada, a tensão de entrada é aplicada sobre o indutor e o conversor ele armazena energia. Então, a fonte de entrada está fornecendo energia para o indutor. Observem que a tensão do indutor é constante e positiva, igual à tensão de entrada Vin. Portanto, a corrente é linear e crescente, partindo de um valor mínimo, evoluindo até um valor máximo. Durante essa etapa, a saída ela não está conectada nem ao indutor nem à entrada, então o capacitor de saída sozinho está mantendo a carga energizada. Essa etapa inicia, então, com a condução da chave S e ela termina quando a chave S é comandada a bloquear. Assim que a chave S é comandada a bloquear, a corrente do indutor não pode zerar bruscamente, então o diodo D é polarizado, de forma que a energia entregue para o indutor na primeira etapa agora é fornecida para a saída. Então o indutor começa a entregar energia para a saída através do diodo D. Nesta etapa a entrada não tem corrente, então a entrada não processa energia, porque a chave está aberta, apenas o indutor está entregando energia para a saída. O processo de operação e de fornecimento de energia é bastante simples. Na primeira etapa armazena, na segunda entrega essa energia armazenada e eu retorno para a primeira etapa a partir do momento que eu volto a fechar o transistor.
Tá? Nessa etapa, observamos aqui que a tensão sobre o indutor ela é negativa, tá? O positivo está embaixo e o negativo está aqui. Então, a tensão do indutor é negativa e constante, igual à tensão de saída. Isso quer dizer que a corrente no indutor é linear e decrescente, partindo de um valor máximo, decrescendo até o valor mínimo. Então, essa é a operação do conversor buck-boost. Observem que é importante tratar de alguns aspectos, né? Como que a etapa começa, como que a etapa termina, como que está a transferência de energia. São esses 3 pontos os pontos principais para descrever uma etapa de operação do conversor. Então, aqui as formas de onda, sinal de comando, tá? Corrente do indutor, tensão de saída e tensão do indutor. Esses resultados são apresentados para uma tensão de entrada de 20 volts, uma razão cíclica de 0,75, a tensão de saída é 60 volts, então a gente observa que ele está operando como elevador nessa situação, frequência de comutação de 100 kHz, o capacitor é de 470 micro, o indutor de 24 micro, uma carga de 10 ohms, 360 watts. A corrente média e eficaz estão praticamente iguais, aqui em torno de 24 amperes, e a ondulação de corrente 6,15 amperes também. A ondulação de tensão de saída praticamente desprezível, 94 milivolts, perto de 60, né? Aproximadamente 1,5%. Então a gente observa que a tensão de saída é praticamente constante aqui, certo? A tensão no indutor, conforme a gente falou, na primeira etapa é igual à tensão de entrada, na segunda etapa é igual à tensão de saída. Na média, essa tensão tem que ser zero para que o sistema esteja em regime permanente. Na média, eu não posso armazenar mais energia do que eu retiro no indutor, ou o contrário. Tá? Eu tenho que sempre armazenar um valor X de energia e entregar esse mesmo X para que eu esteja em regime permanente. Conforme a gente comentou, na primeira etapa a corrente é linear e crescente, partindo de um valor mínimo evoluindo até um valor máximo. Na segunda etapa é o contrário, ela é linear e decrescente. A gente observa que a derivada de subida aqui, ela é relativamente inferior à derivada de descida. Isso porque eu estou aplicando 20 volts na subida e decrescendo com 60 volts lá no indutor. A derivada é dada por V sobre L. Como L é o mesmo, então se eu aumentei aqui a tensão em 3 vezes, na segunda etapa essa derivada aqui também cresceu 3 vezes, sempre observando que na segunda etapa a tensão é negativa. Bom, aqui temos as formas de onda no transistor. A gente observa que quando o sinal de comando é 1, o transistor está fechado e ele está em série com o indutor, corrente evoluindo do valor mínimo até o valor máximo. Quando o transistor está em aberto, a corrente é zero. A tensão no transistor segue a lógica esperada, né? Quando ele está conduzindo, tensão zero. Quando ele está bloqueado, a gente observa aqui 80 volts no transistor. Da onde sai 80 volts? 80 volts é a tensão de entrada mais a tensão de saída. Fazendo a malha ali no circuito, a gente chega nessa relação. Então, essa é uma desvantagem bastante importante para o conversor buck-boost. Tá? O conversor buck é abaixador, então a tensão de entrada é maior do que a de saída. O semicondutor está sujeito à tensão de entrada. O conversor boost, a tensão de saída é maior do que a tensão de entrada. E o transistor está sujeito à tensão de saída. No caso do buck-boost, o transistor está sujeito à entrada mais saída. Certo? Então, ele sempre vai ter uma tensão mais elevada do que o buck ou o boost equivalente. Aliado a isso, a gente tem a questão do indutor, que processa 100% da energia. Então, essas são características extremamente marcantes que demonstram por que o conversor boost e o conversor buck são melhores do que o buck-boost. Entretanto, nenhum dos dois, né, nem o buck nem o boost, consegue elevar e abaixar a tensão de saída. Então, só o buck-boost consegue fazer isso, por isso que ele tem bastante aplicabilidade, apesar de que na comparação direta com o buck e com o boost, ele é desvantajoso. Só que ele faz uma tarefa que nenhum dos dois faz, então ele encontra aí o seu lugar ao sol.
Observamos aqui que a corrente média e a corrente eficaz são ligeiramente diferentes, porque a forma de onda ela é bastante não linear aqui, muito longe de ser uma constante. Tá? No indutor, nós vimos que a forma de onda é aproximadamente constante, o médio é quase igual ao eficaz. No transistor, não, já temos aqui uma certa diferença. Então, no transistor não dá para dizer que o médio é igual ao eficaz, porque a forma de onda está muito longe de ser uma constante. Para o diodo, temos uma lógica semelhante. Né? Quando a chave está aberta, o diodo conduz, então a corrente do diodo é a corrente da segunda etapa, partindo do valor máximo, evoluindo até o valor mínimo. Durante a primeira etapa, o diodo tem corrente zero. A tensão do diodo, na primeira etapa, é entrada mais saída. Então, novamente, fazendo a malha ali no circuito, você verifica que a tensão do diodo é a entrada mais a saída. Então, aqui, ao menos 80 volts. Lembrando que tensão em diodo sempre tensão negativa. Na segunda etapa, como ele está conduzindo, tensão é zero, né, e a corrente é a corrente do indutor. Observamos que a forma de onda de corrente do diodo ela é muito mais longe de uma constante do que na chave. Tá? Então, é bem natural que a corrente eficaz seja bem superior à corrente média. A gente observa que 12 amperes de corrente eficaz, 6 aproximadamente, né? Aproximadamente a metade, é a corrente média. Tá? Isso porque a forma de onda é bastante não linear. Zero vai lá para um pico de 25 amperes e cai a zero de novo. Tá? Então, sempre que a forma de onda for bem longe de ser uma constante, o valor eficaz vai ser sempre bem maior do que o médio. Tá? E o valor de pico, obviamente, bem maior do que os dois. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, acima de 25 amperes, né, de pico, 12 eficaz, 6 médio. Lembre-se sempre desses conceitos para conferir se os seus cálculos estão corretos. Agora, para finalizar, tensão e corrente no capacitor de saída. Então, aqui temos a corrente do indutor, né? E a gente observa que no capacitor, na primeira etapa, o capacitor está sozinho mantendo a carga, como a gente mostrou. Você está armazenando energia no indutor e o capacitor está sozinho mantendo a carga. Então, o capacitor está descarregando exatamente com a corrente de carga. Né? Então, é basicamente a tensão aqui, 60 volts, dividido pelo R, que é 10 ohms. Então, aqui a gente está com menos 6 amperes, ele está descarregando nessa taxa. E a gente observa que a tensão do capacitor está caindo, aqui, certo? Na segunda etapa, o indutor está transferindo energia para o capacitor, então ele é recarregado, a tensão dele sobe. A corrente aqui é a corrente do indutor menos a corrente de carga, porque a carga continua lá em paralelo com o capacitor, sempre o capacitor está fornecendo a corrente de carga. Então, aqui, aqueles 25 amperes e decresce, né? Menos os 6 amperes, que é uma corrente praticamente constante, que é a corrente de carga, já que a tensão aqui é aproximadamente constante, igual a 60 volts. Né? Então, a gente observa que é possível ter uma ondulação de tensão bastante reduzida, basta escolher adequadamente o valor aqui da capacitância, e eu descarrego o capacitor na primeira etapa, carrego na segunda. Então, é exatamente o dual aí do indutor, né? O indutor está carregando na primeira etapa e descarregando na segunda. A gente vê aqui a corrente crescendo, está carregando, aqui ele está descarregando. Então, aqui o capacitor está descarregando, depois o indutor carrega o capacitor. E observem que em nenhum momento a entrada forneceu energia diretamente à saída. Né? Sempre fornece para o indutor para a saída. Bom, o ganho estático do conversor é obtido fazendo o cálculo da tensão média no indutor. A tensão média no indutor é dada pela tensão de entrada vezes o período que durou a etapa de entrada, que é D vezes T, menos a tensão de saída, período que durou a etapa da segunda etapa, que é 1 menos D vezes T. Trabalhando esta equação, você chega nessa relação aqui, que a tensão de saída pela tensão de entrada é D sobre 1 menos D. Plotando esse gráfico, observamos essa relação aqui exponencial, onde para D igual a zero, eu vou ter 0 dividido por 1 é zero, tensão de saída é zero. Para D igual a meio, eu vou ter meio dividido por meio, tensão de saída é 1. Então, para D entre 0 e meio, ele é abaixador.
E para D maior do que meio, por exemplo, D é igual a 0,75, eu vou ter 0,75 dividido por 0,25, vou ter um valor aqui igual a 3, que é apresentado aqui. E à medida que D tende a 1, eu vou ter 1 dividido por algo que tende a 0, vou ter uma tensão de saída aqui que tende a infinito. Então, em teoria, ele tem ganho que vai até infinito. Na prática, a gente já discutiu isso na aula do conversor boost. Não é possível ter um ganho muito elevado por alguns motivos. Transistor e diodo estão submetidos à tensão de entrada mais a de saída. Então, tensão de saída infinita, obviamente que não tem diodo e transistor que suporta. Além disso, D igual a 1 quer dizer que o transistor nunca abre. Se o transistor nunca abre, eu nunca vou transferir energia para a saída. Se eu nunca transferir energia para a saída, a tensão de saída vai ser zero. Né? Então, esse é um ponto bastante importante que você não pode perder de vista. Essa é uma análise teórica. Né? Na prática, eu não posso deixar o D permanecer em 1, porque isso vai levar à queima do conversor. Então, geralmente, no PWM, a gente limita o D a um valor seguro, 0,98, 0,99, 0,95 até, tá? Mas para garantir que sempre eu tenha essa transferência de energia entrada e saída. Tá? Porque senão eu vou ficar só acumulando energia no indutor, a corrente tende a infinito e a chave tende a ir para o céu. Bom, cálculos de corrente média e eficaz no interruptor e no diodo é bastante semelhante ao que a gente já viu para os conversores anteriores. Então, fazendo o equacionamento, as integrais, tá, né? A gente vai chegar que a corrente média na chave é D1 menos D vezes a corrente de saída, tá? E a corrente do diodo é igual à corrente de saída, porque o diodo está em série com a saída. Em termos de valor médio, a corrente média no capacitor é zero, então a corrente média do diodo é igual à corrente média de saída. A corrente média no indutor, ela é a entrada mais a saída, então é uma corrente razoavelmente elevada. O indutor está no meio ali, fazendo análise de malha no circuito, a gente chega que a corrente do indutor é a entrada mais saída, portanto a corrente média do indutor é a corrente de saída dividido por 1 menos D. E em termos de valores eficazes, a gente tem as mesmas relações, só que quadráticas, né, com raiz quadrada. A corrente eficaz no transistor é raiz de D vezes a corrente média do indutor, e a corrente do diodo é raiz de 1 menos D vezes a corrente do indutor. Tá? Então, essas as relações de correntes eficazes. Lembrando que essas relações valem para ondulação de corrente reduzida aí até aproximadamente 30%. É possível considerar que a corrente média do indutor é aproximadamente igual à eficaz. Considerando isso, é que essas relações são válidas. Bom, a ondulação de corrente, ela é dada pela corrente máxima menos a corrente mínima. Então, no final da primeira etapa, quando você faz a malha, você pode escrever a equação de corrente, onde o teu I de T é igual ao I mínimo mais V sobre L vezes T, substituindo no final da etapa que o T vale D vezes o período de chaveamento, e a gente vai ter aqui que a corrente instantânea vai valer a corrente máxima. Tá? Então, essa relação te permite passar a corrente mínima para o lado de cá e achar que a ondulação de corrente é dada pela tensão de entrada, que multiplica a razão cíclica, dividido pela indutância vezes a frequência de comutação. Essa relação, então, pode ser utilizada para projeto do indutor. Se eu especificar aqui a ondulação de corrente máxima que eu desejo, eu calculo a indutância que eu gostaria de ter. Lembrando que esta ondulação de corrente máxima aqui tem que ser o valor absoluto de corrente e não o valor relativo. Tá? Então, não é 10% que você tem que substituir aqui, é a corrente em amperes. Então, se a tua corrente é 500 amperes, 10% de 500 amperes é 50 amperes, você vai substituir aqui 50 amperes. Né? Bom, sabendo como obter esse delta I máximo, né, que está aqui, a gente pode calcular os valores máximos e mínimos da corrente. Então, o valor máximo é a corrente média mais metade da ondulação e o mínimo é a média menos metade da ondulação. Então, está aqui as expressões para que vocês possam utilizar. Lembrando que
Para a condução contínua, a corrente mínima nunca pode ser zero, tem que ser sempre um valor maior do que zero. Para cálculo do capacitor, a gente conhece aquela expressão básica do capacitor, IC igual a C dVc dt, sabendo que na primeira etapa o capacitor está descarregando, então a gente pode analisar que ele está descarregando com a corrente de carga, ele está em paralelo com a carga. Né? Então, substituindo aqui, que a corrente IC é igual à própria corrente de carga, I0, que é V0 sobre E, né? Corrente de carga, é igual a C, delta VC, sobre o ΔT, então o ΔT é o tempo que durou a primeira etapa, é o tempo que a chave ficou fechada, é o T1. Isolando a capacitância aqui, a gente acha que a capacitância é a corrente de saída vezes D, dividido pela ondulação de tensão que eu desejo, frequência de comutação. Então, novamente, aqui você especifica qual é a ondulação de tensão que você gostaria de ter e calcula o capacitor para aquela carga e aquela frequência de comutação e aquele ponto de operação, aquele ponto de razão cíclica que você está trabalhando. Nesse slide temos o cálculo da indutância crítica, que pode ser utilizado para avaliar se a condução é contínua ou descontínua, ou até condução crítica. Para isso, a gente pega a expressão de corrente mínima, que estava alguns slides atrás, e iguala a corrente mínima a zero. Temos essa relação, isolando a indutância aqui, chegamos a essa expressão em função da corrente de saída, tensão de entrada, razão cíclica e frequência de comutação, ou ainda dá para mexer na parametrização, né, sabendo que potência de saída é igual a tensão média vezes corrente média de saída, então você pode trabalhar o equacionamento e chegar nessa relação em função da potência de saída. A conclusão dessa equação é bastante simples. Essa indutância crítica que você calcula pode ser comparada com a indutância do seu circuito. Se a indutância do circuito é maior do que a crítica, condução contínua, caso contrário, condução descontínua. Se a indutância é exatamente igual à crítica, condução crítica. Lembrando que a condução crítica, a corrente bate em zero e já começa de novo o período. Certo? Então, ainda valem as expressões de condução contínua, entretanto, a ondulação de corrente é 100%. A corrente vem a zero e retorna. Agora vamos visualizar a operação em condução descontínua. Assim como nos conversores Buck e Boost, a condução descontínua ela é basicamente a condução contínua adicionando uma etapa, a etapa onde a corrente no indutor é zero. Né? Então, vamos rever as etapas aqui. Na primeira etapa, quando o interruptor está conduzindo, a fonte de entrada é aplicada no indutor, eu vou ter aqui uma tensão constante e positiva, igual à tensão de entrada, isso vai se traduzir numa corrente linear e crescente. Como a condução é descontínua, ela parte de zero e evolui até um valor máximo. Né? Essa etapa termina quando a chave é comandada a abrir. Observamos que na primeira etapa apenas o indutor está armazenando energia, a saída, aqui o capacitor e a carga, representado por uma fonte de tensão, o capacitor está sozinho mantendo a carga energizada. Na segunda etapa, o diodo é forçado a conduzir, porque a corrente do indutor não pode zerar bruscamente, e o indutor passa a transferir energia para a saída, carregando o capacitor de saída. A entrada não está fornecendo energia, e essa etapa aqui dura até que a corrente do indutor chegue a zero. Tá? Quando a corrente do indutor chega a zero, a tendência era ter uma corrente aqui no sentido contrário, entretanto o diodo não permite corrente no sentido contrário, o diodo bloqueia. Então a segunda etapa ela iniciou com a condução do diodo e ela termina com o bloqueio do diodo. E na terceira etapa, eu não tenho transferência de energia da entrada para o indutor, nem do indutor para a saída, simplesmente o capacitor de carga, aqui o capacitor de saída, fica mantendo a carga energizada, e essa etapa ela dura até que eu volte a colocar a chave em condução. Então aqui temos a corrente no indutor, né, conforme a gente mostrou, primeira etapa linear e crescente, segunda etapa linear decrescente, quando chegou a zero, corrente zero, aqui, característica da terceira etapa. E depois começa tudo de novo. A tensão no indutor
na primeira etapa é igual à tensão de entrada, na segunda etapa é igual à tensão de saída, na terceira etapa, tensão zero. Se não tem corrente, não tem tensão aqui no indutor. Então, seguindo com as formas de onda, temos aqui tensão e corrente no transistor. Na primeira etapa, corrente do transistor é igual à corrente do indutor, linear e crescente, partindo de zero indo até o máximo. Nas etapas 2 e 3, corrente zero, porque a chave está aberta. A tensão na chave é zero na primeira etapa, porque ela está conduzindo. Na segunda etapa, é entrada mais saída, conforme a gente já tinha visto, né? Porque a segunda etapa é igual da condução contínua. Na terceira etapa, a tensão na chave é a própria tensão de entrada. Está aqui ó, em 20 volts, própria tensão de entrada. Observamos que nesse caso a tensão de saída está aqui com 75 volts. Tá? Nós estamos operando com a mesma razão cíclica. Então vejam que em condução contínua a gente tinha 60 volts, em condução descontínua agora a gente tem 75. A gente observa a tensão de saída maior do que aquela relação vista anteriormente, maior do que a condução contínua. Novamente, podemos observar aqui que a corrente eficaz ela é expressivamente maior do que a corrente média. Isso aqui para a chave, porque a forma de onda da chave está muito longe de uma constante. Então, a eficaz é bem maior do que a média e o pico é bem maior do que as duas. Então, o pico é praticamente o dobro da eficaz e a eficaz aí relativamente maior do que a média. Então, tem que calcular aqui, não tem forma simplificada de fazer. Nós vamos mostrar as integrais já na sequência. As formas de onda aqui para o diodo, onde a gente observa que na primeira etapa corrente zero, quem está conduzindo é a chave. Na segunda etapa o diodo está conduzindo, corrente igual à da indutância. Na terceira etapa corrente zero no diodo, porque na terceira etapa não tem condução ali nos semicondutores. Tá? Em termos de tensão, na primeira etapa o diodo suporta entrada mais saída, sempre de forma negativa, né? O diodo não consegue bloquear a tensão positiva. Na segunda etapa é zero, porque o diodo está em condução. Na terceira etapa o diodo bloqueia a própria tensão de saída. Então está aqui com os menos 75 volts. Tá? E, de novo, a gente observa aquelas características, né? Pico do diodo aproximadamente 75 amperes, eficaz 19, médio 7. Então, olha a diferença entre a corrente média e a corrente de pico. Chega a ser quase 10 vezes. Tá? Aproximadamente 10 vezes, aqui no caso um pouquinho maior até. E para finalizar, a tensão e corrente no capacitor segue a lógica que a gente viu para a condução contínua. Na primeira etapa, a corrente do capacitor é a própria corrente de saída, só que negativa, porque o capacitor está sendo descarregado. Na segunda etapa, é a corrente do diodo menos essa corrente de saída, porque eu estou carregando o capacitor. E na terceira etapa, eu volto a ser menos a corrente de saída, porque o capacitor já está sozinho mantendo a carga na terceira etapa. Não tem transferência de energia da entrada nem do indutor para a saída. Então, essa aqui é a corrente do capacitor. Na média ela tem que ser zero, tá? Porque senão o capacitor não está em regime permanente. Tudo que ele se descarrega, ele tem que se carregar naquele período. E a gente observa aqui uma corrente eficaz, relativamente expressiva no capacitor, 17 amperes e meio, tá? Para uma corrente de carga de aproximadamente aqui, vamos observar, corrente de carga de aproximadamente 7,5 amperes, né? 75 volts, 10 ohms. Então, para a corrente média de carga de 7 amperes, a corrente do capacitor é 17, relativamente maior do que a corrente de carga. E a corrente média é aproximadamente 0, né? 0,17 aqui negativo. Isso mostra que eu estou aqui praticamente em regime permanente. Tá? O ganho do conversor, tá? O ganho estático do conversor. A gente pode calcular de novo a tensão média no indutor, como foi feito em condução contínua. Então, temos aqui tensão de entrada vezes dt, ok? Depois, menos a tensão de saída vezes o tempo que o diodo está conduzindo. Então, chegamos nessa relação. O tempo que o diodo está conduzindo, a gente pega a partir da expressão de corrente no indutor e chega-se nessa expressão aqui,
onde este aqui é o tempo de condução do diodo, substituindo lá em cima, a gente chega nessa relação. Tensão de saída pela tensão de entrada, dependente da razão cíclica, da carga, da frequência e da indutância. Então, pessoal, reforço aqui o que a gente já falou nas aulas do conversor buck e do conversor boost. Em condução contínua, os conversores se comportam como uma fonte ideal. Tensão de saída depende só da razão cíclica. Não depende da carga, não depende da indutância, não depende da frequência de comutação. Em condução descontínua, eles se comportam como uma fonte não ideal. A tensão de saída passa a depender da carga. Se você mexer a carga, muda a tensão de saída. Passa a depender da frequência de comutação, passa a depender da indutância. Tá? Então, em condução descontínua, você, para garantir uma tensão de saída estável, fixa, tem que fazer uma realimentação em malha fechada. Né? Então, isso é bastante importante aí, para a operação do conversor. Entretanto, com condução descontínua, o indutor é bem menor. Então, o teu conversor fica bem menor, desde que ele seja de potência reduzida. Tá? Com potência um pouco mais elevada, aqueles picos que a gente viu de corrente, eles se tornam bem mais elevados e o conversor se torna bastante desvantajoso em relação à condução contínua. Então, você vai acabar preferindo condução contínua. Para uma ordem de grandeza, aí, acima de 50, 100 volts, você já tende a querer usar a condução contínua. Abaixo disso, a condução descontínua ela pode ser favorável, tá? Porque tendo uma corrente bem maior, mas ela sendo de valor reduzido, certo? A tendência é que você não mude os componentes e você vai ganhar em termos de volume do indutor. Certo? Então, o que eu quero dizer? Bom, se você tem uma corrente na chave que é 50 miliamperes, em condição descontínua a corrente vai ficar o dobro, o triplo. Bom, o triplo de 50 milha é 150 milha. 150 milha ainda é uma corrente muito baixa. Agora, se a gente estiver falando de 30 amperes, o triplo de 30 amperes é 90 amperes. Aí a gente está falando de uma relação que começa a ser bem desvantajosa. Tá? Claro que eu usei valores bastante expressivos para ficar bem clara essa diferença. Tá? E se você estiver no meio termo aí, se você estiver na dúvida, só tem um jeito. Projeta a condução contínua, projeta a condução descontínua, especifica os componentes, dissipador, observa peso, volume, custo, dificuldade de fornecedor e toma uma decisão. Certo? Então, quando a coisa é muito para um lado ou muito para o outro, é bem fácil de decidir. Quando você está ali no meio termo, né, numa região onde não há uma clareza se a corrente é elevada ou não, tal, o melhor jeito é projetar os dois e aí sim tomar a decisão com base bastante segura. Então aqui temos o gráfico da característica de saída, onde a gente observa nesta região a condução descontínua, porque à medida que eu aumento a resistência de carga, que eu diminuo a corrente, a tensão de saída vai aumentando, e aqui nessa região constante temos a condução contínua, onde mexer na resistência de carga ou na frequência ou na indutância resulta em tensão de saída igual a tensão de entrada, né? O gráfico não está mudando. Tá? Então, é uma terceira forma de avaliar a condução contínua ou descontínua, avaliar o modo de condução do conversor. Substituir os valores aqui desse eixo horizontal e verificar onde que você está nessa curva da característica de saída. Se estiver na região constante, está em condução contínua. Se estiver nessa região de crescimento aqui linear, você está na condução descontínua. Então aqui temos as correntes média e eficaz no interruptor. A corrente média é dada por esta integral, 1 sobre o período, integral da forma de onda de corrente, que é simplesmente uma forma de onda linear e crescente, vem sobre L vezes T, no período que dura a primeira etapa, que é de 0 até dt. Então, temos aqui a corrente média. A corrente eficaz é a mesma expressão resolvida de forma quadrática, raiz quadrada da expressão anterior ao quadrado. Então, está aqui o valor da corrente eficaz. Lembrando que, com condução descontínua, a gente não pode considerar as expressões simplificadas.
certo? Porque a corrente no indutor é muito variante, então não dá para aproximar o valor médio no indutor igual ao valor eficaz no indutor, o que nos leva a obrigatoriamente ter que resolver as integrais para achar as correntes média e eficaz tanto na chave quanto no diodo. Então, aqui no diodo, a ideia é a mesma, né? No diodo, a corrente parte de um valor máximo e decresce até zero, com derivada dada por menos V0 sobre L vezes T. E você tem, então, essa relação resolvida de forma direta para obter o valor médio, resolvida de forma quadrática, raiz quadrada, isso aqui é o quadrado, para obter a corrente RMS. Né? Então, temos aqui a corrente eficaz do diodo e a corrente média. No caso da corrente média do diodo, ela é igual à corrente média de saída. Você pode calcular por essa expressão, mas pode simplesmente igualar a corrente média de saída, já que o capacitor não tem corrente média. No caso da RMS, aí não tem simplificação, tem que realmente resolver essa expressão, obtendo o resultado que está aqui. Bom, pessoal, o que a gente tinha para apresentar dos conversores do tipo buck-boost, né? Conversor abaixador e elevador, era isso. Até a próxima aula com os conversores reversíveis. Um abraço.